Pare de mentir, não diga coisa que você não sabe. Eu sei o que eu estou falando. Qual o primeiro mandamento? Nós passamos por isso. Não devemos ter outros deuses além de Deus. Você não deve ter outro Deus além de Deus. Nenhum outro Deus, disse Deus. Isso significa que você não deve adorar Jesus. Quantos deuses você tem? Somente um, somente um. Ok, devemos adorar apenas um Deus. Ok, então quem é Jesus? Jesus é a revelação do Deus invisível. Então Jesus é um homem, absolutamente. Então ele não é Deus, como eu disse, ele é a revelação do Deus invisível. Então ele não é Deus, correto? Ele é aquele que revelou Deus para nós. Ele não é Deus o Pai. Ele revelou Deus, ele é Deus conosco. Ele é Deus ou não é Deus? Ele é a palavra de Deus que revela Deus. Jesus é a imagem de Deus. É a imagem, é distinto de Deus, não é Deus, mas revela Deus. Isso aqui me revela, mas isso aqui não é eu. Veja o tamanho da barreira entre o povo cristão e os muçulmanos ou judeus, para fazer eles entenderem o que é Jesus. Porque parece uma confusão. Eles dizem que se ele for homem não pode ser adorado. Se ele for Deus, ele não pode ser um Deus a mais além de Alá, né? Ou além de Yahweh, como eles queiram chamar. Agora, para o trinitariano, ele é tão fácil quando você pergunta: Jesus é Deus? Ele diz sim, ele é Deus. Mas se você prestar bem atenção, o trinitariano está dizendo que Jesus é Deus no sentido dele ser um dos deuses, porque o trinitariano crê que existe um Deus Pai e um Deus Filho. E jamais um muçulmano ou um judeu vai engolir uma coisa dessa, que tenha dois deuses, duas divindades, um Deus Pai e um Deus Filho. O apóstolo Paulo disse que há um só Deus e Pai de todos. Em Éfesos, capítulo 4, verso 6. E em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: há um só Deus. Não existe um Deus Pai e um Deus Filho. Há um só Deus. E então, de repente, ele diz: e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, não Jesus Cristo como Deus. Não pode existir um mediador Deus. Uma divindade não pode ser mediadora entre os homens e uma outra divindade. Tem que haver apenas um Deus e um homem que seja mediador. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Não Jesus Cristo como Deus, mas como homem para ser mediador entre os homens e Deus. Mas o trinitariano não está nem aí para a contradição. Ele diz que é um Deus Pai e um Deus Filho. E que o Deus Filho desceu e faz mediação entre os homens e o Deus Pai. Um Deus Filho aí no meio, aí entre os homens e Deus. E aí eles não vão nunca, jamais, eles vão conquistar os muçulmanos a crer numa heresia desta. Então não adianta ir pregar o evangelho em Israel, porque se eles forem pregar em Israel como eles querem, eles vão querer que os israelitas aceitem a Santíssima Trindade, um Deus Pai e um Deus Filho. E isso nunca vai acontecer, jamais eles vão aceitar adorar dois deuses. Então será necessário Moisés e Elias mesmo, porque Moisés e Elias vão fazer grandes sinais. A Bíblia diz que os judeus buscam sinais e os gregos sabedorias. Então eles vão fazer grandes sinais, tipo parar o céu para não chover, fazer fogo cair dos céus, para poder os israelitas crerem no Messias. Mas trinitariano nunca vai conquistar um judeu.